Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu tô aqui de novo pra falar de livro, porque esse é um quadro aqui no canal que eu gosto muito de gravar, porque eu sinto que vai ter algum dia que eu vou ter esquecido alguma coisa dos livros que eu já li, eu vou poder voltar aqui e vou poder conferir o que que eu achei ou o que que eu estava achando dos livros na época que eu li. Então, eu realmente tenho um amor muito grande por esses vídeos, apesar deles não serem os mais assistidos, mas eu sei que tem gente que gosta de assistir e eu também gosto de fazer. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as minhas leituras de junho. Nesse momento, eu estou no final de julho. Tô gravando esse vídeo no final de julho. E eu até pensei em fazer um vídeo que fosse as leituras de junho e julho, mas eu optei por não fazer isso, por causa que em junho, não que eu tenha lido tantos livros, mas os livros que eu li eu tenho considerações pra fazer, muitas considerações pra fazer. Então, pra evitar que esse vídeo seja muito longo, eu resolvi fazer então só sobre as leituras de junho. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi O Gato que Amava Livros. Esse livro, ele me surpreendeu muito. A primeira vez que eu vi esse livro na minha vida foi em 2022, quando eu viajei para Porto Alegre. Eu tava passeando num shopping, e aí no shopping tinha uma livraria, e obviamente eu entrei na livraria para dar uma olhadinha, e esse livro estava lá, bem bonito, em exposição, e eu achei a capa dele muito bonita. Eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle, mas vai estar aparecendo, ou já apareceu em algum canto aqui a capa dele, então eu acho a capa dele muito bonita. E naquela época eu ainda não tinha lido nenhum livro, acho que de autores japoneses, além de mangá. Então eu tinha uma grande curiosidade de ler um livro que fosse japonês. Então esse livro acabou entrando ali na minha lista dos livros que eu queria ler, mas acabou ficando meio esquecido. E numa dessas vezes onde eu assinei a promoção do Kindle Unlimited por R$ 1,99, e sempre acontece a mesma coisa. Eu assino, pego os 3 meses, aí passa os 3 meses, eu fico lendo livro físico, aí chega no finalzinho dos 3 meses, eu tenho, sei lá, 1, 2 semanas no máximo pra ler alguma coisa pra fazer valer aquele R$ 1,99 que eu paguei. Então, numa dessas, eu tava lá rolando na biblioteca lá do Kindle Unlimited e achei esse livro disponível pra ler. E eu pensei, bom, é agora que eu vou ler esse livro. E foi o que eu fiz. Eu comecei a ler o livro sem fazer absoluta ideia, assim, não tinha ideia nenhuma do que era. Eu sabia que tinha um gato e que tinham livros, e era isso. Eu não tinha lido a sinopse, eu não sabia sobre o que era. E comecei a ler o livro. Eu acho que esse tipo de experiência é uma coisa bem interessante de se fazer, assim, começar a ler um livro sem saber da história. Porque às vezes a sinopse ela dá muito spoiler pra gente, então é uma chance que a gente tem de se surpreender ali com algo que a gente tá lendo. Então, foi assim que eu resolvi ler esse livro. E assim, sinceramente, ele foi uma grata surpresa. Eu já antecipo aqui que eu dei 5 estrelas pra ele, então 5 de 5. Eu até fiquei um pouco na dúvida, quando eu terminei de ler, eu sempre penso assim, às vezes o livro ele é muito bom, gosto muito dele, mas eu sinto que aquele livro não mudou a minha vida, ele não, sei lá, ele é bom, mas ele não é o meu livro favorito. Então, às vezes eu dou 4 estrelas, não dou 5. E quando eu terminei de ler esse livro, a minha ideia tinha sido mais ou menos essa. Só que aí aconteceu uma coisa que acabou mudando a minha percepção inteira assim, sobre a leitura do livro. Mas vamos primeiro ao que se trata esse livro. Esse livro basicamente vai ser sobre um jovem adolescente, não me lembro quantos anos o personagem tem, e o avô dele tem uma livraria, tipo um sebo, sabe? Uma livraria pequenininha que vende livros antigos. E o avô dele, logo no início do livro, a gente sabe que ele faleceu. Então, esse menino, que é o Rintaro, ele tá órfão ali, ele não tem família, ele para de ir pra escola. A gente já sabe desde o início que ele é muito antissocial, que ele não tem muitos amigos, que ele é o chamado hikikomori, que são aquelas pessoas no Japão que não saem de casa, que não gostam de sair de casa, que não socializam, né, que ficam sempre em casa fazendo alguma coisa, seja jogando videogame ou, no caso dele, lendo. Então, ele é esse tipo de personagem, ele passa por essa grande perda, né, do avô, ele tá nesse processo de luto, e ele precisa se mudar dessa casa, dessa livraria que ele mora, porque a tia dele veio pra buscar ele, pra ele morar em outro lugar, pra ele morar com ela. E ele tá naquele processo, assim, assimilando a perda do avô, assimilando que ele vai ter que deixar a livraria e tudo mais. E num dia ele tá lá, ele não tá indo pra escola, ele tá lá e aparece um gato.
um gato malhado falante que chama ele, tipo, ai, me ajuda, eu preciso da tua ajuda e nós vamos resolver alguns desafios. E o livro se desenrola na relação desse menino e desse gato falante, que é um personagem muito legal, foi o melhor personagem do livro. Então eles vão resolver desafios para recuperar ou para salvar livros que estão em perigo. E aí o livro ele vai ser dividido de acordo com esses desafios que eles vão resolvendo. Então é um livro que é muito característico, assim, é uma obra muito característica do Japão. A gente que consome, por exemplo, anime, mangá, a gente começa a perceber algumas coisas assim, tipo, ai, nossa, isso parece muito um mangá, ou parece muito uma história de um anime, ou isso poderia ser transformado em um anime. Então foi bem empolgante a leitura, foi muito fluida, foi uma leitura rápida, é um livro pequenininho, tem um pouco mais de 200 páginas. E quando eu terminei de ler, eu pensei assim, nossa, que livro legal, que livro divertido, que leitura incrível. Mas eu não tava com aquela coisa de dar as 5 estrelas pro livro. Eu pensei em dar 4 ou 4 estrelas e meia. Eu não sabia dizer exatamente se alguma coisa tinha me desagradado, mas como eu achava que, tipo, é um livro legal, mas não agregou tanto na minha vida, então não vou dar 5 estrelas, né? Porque eu sou muito crítica na hora de classificar os livros. E aí eu fui pro Scooby. Fui pro Scooby ver quais eram as notas do livro, quais eram as opiniões, as resenhas das outras pessoas, porque eu queria fazer também a minha resenha do livro no Scooby. E eis que eu me deparo com uma nota bem baixa do livro, ele tem nota 3 ponto alguma coisa, 3,8, se eu não me engano, no Scooby, e a resenha que estava em destaque, ela era muito ruim. Ela, nossa, esculhambou o livro de uma maneira. A pessoa, inclusive, se eu não me engano, o título da resenha é tipo Hipócrita e não sei o que mais. E aí eu li aquela resenha e, nossa, eu discordei com tudo que a pessoa colocou na resenha. E eu fiquei, tipo, muito indignada com o que aquela pessoa tava falando. Porque ela basicamente enxergou o livro porque o autor, ele se propõe a fazer uma crítica da forma como a gente consome os livros hoje em dia. E eu parei muito para refletir sobre essa questão, principalmente no BookTube, BookTok, Bookstagram, onde as pessoas leem, sei lá, 20 livros no mês, 15 livros no mês, não sei quantos, sabe? Um negócio muito sem propósito, que as pessoas elas leem os livros já nem mais porque elas gostam, porque elas têm prazer, mas simplesmente porque aquilo acaba se tornando o trabalho delas, ou porque é bonito, né, expor na internet que a gente lê pra caramba. Então virou um negócio meio maluco, sabe? E o autor ele se propõe muito a criticar esse tipo de leitura, ou então ele critica também as leituras dinâmicas, né? Pessoas que pegam o livro, não leem o livro inteiro, pulam, ou então leem só um resumo, uma resenha e acham que tá ok, que não precisa ler o livro. E essa pessoa, o que mais me deixou chocada, eu, na minha opinião, acho que essa pessoa não entendeu a crítica do livro e ela levou como se o autor estivesse criticando a literatura popular. Eu acho que o autor não faz isso em nenhum momento do livro. Ele, obviamente, cita livros clássicos, como Gabriel Garcia Marques, que é o único agora que me vem à memória, que é citado no livro, mas ele cita outros autores e a maior parte deles são autores clássicos. Então a pessoa considerou na sua resenha que o livro era horrível, deu 2 estrelas, se eu não me engano, alegando que o autor estava se propunha a homenagear a literatura, mas acabava criticando a literatura popular, dizendo que os livros populares eram ruins e coisas do tipo. Eu concordo, eu discordo, na verdade, até me confundir. Eu discordo completamente com o que essa pessoa disse, mas o que eu mais fiquei assustada foi ver a quantidade de comentários, porque vocês conseguem achar essa resenha facilmente no Scooby, na classificação ali de resenhas mais comentadas. E aí eu fui ver os comentários das pessoas, porque eu fiquei me perguntando se realmente as pessoas concordavam com aquela opinião ou se não. E eu fiquei muito assustada com a quantidade de pessoas que tomaram a decisão de não ler o livro por lerem essa resenha. Do tipo, se tem uma pessoa dizendo que o livro é ruim, então eu vou, tipo, meio que me apropriar da opinião dela, não vou dar uma chance pro livro e vou sair por aí dizendo que o livro é ruim mesmo, porque eu li uma resenha na internet dizendo isso. Não vou ler o livro, não vou formar uma opinião própria. E eu fiquei tipo assim, cara, isso é muito insano, porque, tipo, literalmente tudo que o livro criticou, a gente conseguiu encontrar no Scooby
nas respostas dessa resenha. E aí eu fiquei assustada, porque, poxa, o Scooby, a gente... Imagina, pra quem não conhece o Scooby, né? Eu tô falando aqui o Scooby, mas não sei se todo mundo conhece. Mas é uma rede social, acho que daria pra classificar ele assim, mas é um aplicativo onde a gente cadastra os livros que a gente leu, que a gente quer ler, que abandonou, enfim. E aí a gente cadastra lá, faz os nossos históricos de leitura, coloca nota e pode fazer resenhas. Então a gente supõe que os usuários do Scooby são pessoas que o quê? Gostam de ler, gostam de livros. Então eu acho bem bizarro ver pessoas que gostam de ler simplesmente desistindo de ler um livro porque viram uma resenha negativa sobre ele. E assim, tem essa resenha negativa, mas tem outras várias resenhas positivas sobre o livro, como a minha. Então, achei assim bizarro, fiquei bem indignada e foi isso que me fez dar 5 estrelas pro livro, porque se eu achava que ele não tinha mudado a minha vida quando eu terminei de ler ele, depois de toda essa situação que eu fiquei indignada com essa resenha e tudo mais, eu fiquei pensando assim, cara, olha o quanto eu refleti, olha o quanto esse livro agregou a minha pessoa. Então, eu não podia dar menos do que 5 estrelas pra ele, apesar de não ser um livro tipo assim, nossa, eu quero reler esse livro, eu amei esse livro demais. Não, sabe? Eu acho que é uma leitura muito boa, é uma leitura fluida. Eu fiquei bem chocada porque o autor, ele não é Sousuke Natsukawa, se eu não me engano o nome dele. Ele não é escritor em tempo integral, na verdade ele é médico. Então, eu fico feliz que ele tenha nos presenteado com esse livro. E, assim, não é um livro favorito nem nada, mas eu acho que todas as reflexões que ele acarretou ali fizeram ele ser 5 estrelas. E eu acho que é uma leitura que vale a pena, é uma leitura rápida, fluida. Então, é isso. Apesar de nem todas as pessoas concordarem, eu acho que foi um livro muito bom e que valeu a pena. O livro que eu li em seguida foi O Príncipe Cruel. E, gente, vocês não têm noção o quanto eu tô obcecada por essa trilogia, né, que é O Povo do Ar, nos últimos 2 meses. Então eu li esse livro em junho e nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre a trilogia do Príncipe Cruel ou a trilogia do Povo do Ar, chamem como quiserem. E assim, ó, esse livro, como vocês podem ver, tudo isso aqui, ó, são marcações que eu fiz. Não dá pra ver muito bem no vídeo, mas são post-its que eu coloquei. E eu sei que eu tô me envolvendo muito com uma história, com um livro, quando eu tenho vontade de pegar um marca-texto, riscar o livro inteiro, colocar post-it. Então é aí que eu sei que eu estou muito envolvida com o livro. Eu acredito que muitas pessoas saibam sobre o que é esse livro, porque ele é muito famoso nas bookreads, né? Mas ele vai falar de um povo mágico aí, de uma galera férica, do povo das fadas, mundo das fadas, reino das fadas. E aí vão ter as duas personagens principais, que elas são irmãs gêmeas. E não é spoiler, né? Porque que acontece no primeiro, no primeiro capítulo do livro, mas elas são mortais, elas vivem no mundo mortal, só que os pais delas são assassinados e elas têm uma irmã mais velha, e a irmã mais velha é filha só da mãe, no caso, e o pai é um férico que quer a filha dele de volta, né? Porque a mãe fugiu com as crianças para o mundo mortal. Então, esse cara, que é um Madoc, ele vai pro mundo mortal recuperar a filha dele. E nessa loucura toda, ele acaba matando a ex-mulher e o atual marido dela. E ele fica, né, olhando aquelas duas crianças mortal ali, que é a Judy e a Tarim, que são gêmeas, que não são filhas dele, que ele tecnicamente não tem nada a ver com elas. E ele resolve levar essas crianças com ele junto pro Reino das Fadas para criar elas. Então o livro vai falar sobre a Judy, que é a personagem principal, e como ela cresceu nesse Reino das Fadas, com esse cara que não é pai dela, mas meio que acaba se tornando pai dela, e sobre as dificuldades que ela enfrenta nesse mundo, sendo uma mortal, e a galera toda lá sendo imortal e muito linda. E aí é tipo fada e orc e duende, não sei o que mais. E a galera meio que menospreza ela por ela ser mortal, e aí vai ter esse príncipe, né? E ele vai ser o quê? Ele vai ser cruel, né? Como o livro já diz. E uma das coisas que me fez querer ler esse livro foi, vou falar novamente do Scooby aqui nesse vídeo. Uma vez eu tava lá rolando a sessão geral do Scooby, onde as pessoas vão
colocando atualizações e a gente pode ir vendo, mesmo que a gente não siga a pessoa. E uma pessoa estava lendo esse livro e ela fez um histórico de leitura que dizia assim: e não é que o príncipe é cruel mesmo? E foi por causa disso, assim, eu lembro que eu ri horrores quando eu vi, eu não sabia sobre o que era o livro, ri horrores disso que eu vi no Scooby, e eu pensei, nossa, vou ver sobre o que é esse livro, e aí eu acabei me interessando. E só que, até então, eu achava que ia ser um livro muito juvenil, né? Porque ele é um livro de literatura jovem, adulta, né? Por aí. Ou talvez não tão adulta e mais jovem. Mas mesmo assim, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Foi o tipo de livro que me envolveu muito, o universo, os personagens, e eu queria saber mais sobre aquela criação de universo, né? Sobre o Reino das Fadas, como que ele funcionava. Eu queria saber mais sobre os personagens tem várias camadas, essas camadas vão sendo exploradas ao longo que eles vão se desenvolvendo no livro. E o Príncipe Cruel, então, vai ser o Cardan. Então, a história vai girar em torno do Cardan e da Judy. E sobre esse relacionamento deles, porque como ele é um príncipe e ele é cruel, ele não gosta da Judy, que é mortal. Então, inicialmente, eles estudam juntos, né, na escola. Não é bem uma escola, assim, né? Crianças adolescentes, na verdade, que eles já são adolescentes, eles frequentam a grande corte do rei e lá eles são instruídos e são ensinados. E o pai da Judy, ele é tipo, o pai da Judy, ele é o grande general, então todo mundo tá muito envolvido aí, e aí começa a ter umas tretas políticas, o negócio vai começando a ficar cada vez mais interessante, e realmente foi um livro, assim, que me lembrou muito da época que eu era mais jovenzinha e que eu li livros como Jogos Vorazes, ou da época que eu lia fanfic, e que eu ficava muito, assim, como é que eu posso dizer assim, muito envolvida, realmente muito envolvida com o que eu tava lendo. E esse livro me despertou a Andréa juvenil dentro de mim. E aí foi por isso que eu fiz todas essas marcações. Apesar de ter sido um livro que eu gostei muito, tipo, pra caramba, eu recomendo. Acho que se for o teu tipo de literatura, eu acho que vale a pena dar uma chance pro Príncipe Cruel. Eu dei 4 estrelas pra ele. E foi muito legal porque eu ganhei, na verdade, o box do Povo do Ar, que vem os 3 livros, né? Que é uma trilogia, que é o Príncipe Cruel, o Rei Perverso, a Rainha do Nada, e depois tem um outro livro que é o Conto Mais Escuro da Floresta, se eu não me engano, que é tipo um spin-off dessa. Se passa no mesmo universo, tem alguns personagens, mas não são os personagens principais, né? Que é a Judy e o Cardan. E eu tô aí aficionada por esse universo. E eu, ai, meu Deus, fugiu a palavra. Esse box que eu ganhei vem todos os livros, e veio o pôster, e veio mais umas outras coisinhas. Eu ganhei do meu namorado, ele tava numa promoção muito boa na Amazon. E, inclusive, eu tava com muito receio, porque eu cogitei comprar o box, acabei optando por não comprar, e aí eu fui surpreendida porque meu namorado comprou pra mim. Mas uma das grandes dúvidas que eu tinha é, poxa, eu vou comprar o box, mas eu não li nem o primeiro livro, será que eu vou gostar? Será que vale a pena? E, cara, nunca valeu tanto a pena, sabe? Meu namorado já me deu outros de livros, boxes, como é que fala isso? Boxes, não sei. Mas eu ganhei há muito tempo atrás o box do Senhor dos Anéis e o meu namorado ficou muito chateado comigo porque eu nunca consegui ir adiante com o Senhor dos Anéis. Eu tentei ler o primeiro livro mais de uma vez e até metade a leitura simplesmente não fluía. E aí eu já tava com aquele receio, né, que pudesse acontecer alguma coisa assim. Eu tava com muito medo de achar o livro muito infantil, muito besteirinha, muito tipo, ai, enemies to lovers, não sei o que, e não gostar, já que eu tava numa vibe lendo livros mais adultos, assim, tipo, mais ficção científica e umas coisas assim. E aí eu tava muito com esse receio de não gostar, de acabar sendo desperdício de dinheiro, porque, enfim, o box vinha todos os livros, mas ele falou, tipo, se tu não gostar, paciência, vende, depois faz o que tu quiser. Mas assim, fui agraciada com uma hiperfixação de O Príncipe Cruel. Tô gostando muito, tô lendo os outros livros, mas isso é assunto pro próximo vídeo. Mas assim, recomendo. Mas eu dei 4 estrelas pro livro porque nesse primeiro eu acho que tem algumas coisas que elas são desenroladas de uma forma
um pouco monótona, assim, porque como os personagens eles ainda são novinhos, e ainda tem essa questão deles estarem frequentando a escola, e tem essa questão, vai pra escola, sofre bullying, não sei o que mais. Realmente tiveram algumas partes onde eu senti que tava demorando, né, pra desenrolar. Lá por 50% do livro é que começa a realmente acontecer coisas que tu fica tipo, nossa, o que será que vai acontecer? Então no início tem muita essa coisa tipo, vou pra escola, sofro bullying, meu Deus, coitada de mim. E aí eu já tava meio tipo, tá, e aí não desenrola nada. Mas aí quando começou a desenrolar, eu comecei a gostar muito. Então só por isso que eu acabei tirando uma estrela. Mas, assim, recomendo pra quem gosta desse tipo de gênero, de fantasia, de Reino das Fadas, de povo férico. Acho que vale muito a pena dar uma chance para O Príncipe Cruel. E como eu tava numa sequência de ler livros que eu tinha gostado muito, eu resolvi continuar lendo, tanto que junho foi um dos meses, eu acho que eu mais li. Então eu resolvi ler o conto da Aya, que eu acho que ele já é considerado um clássico, né? É um livro bem bonito, eu acho essa primeira edição dele bem bonita, mas eu fiquei muito braba com a Rocco, porque ela decidiu esse livro tem uma continuação. Depois eu descobri que não é bem uma continuação, mas ele tem um segundo livro que se chama Os Testamentos, e a Rocco, ela teve uma ideia esdrúxula, assim, não sei da cabeça de quem surgiu, que eles, em vez de fazerem um segundo livro, assim, na mesma estética desse primeiro livro, eles mudaram completamente. Aí eles relançaram esse primeiro livro, e aí lançaram os dois livros num box, e aí mudaram a capa do primeiro livro pra combinar com a estética do segundo livro. Eu simplesmente não entendi, assim. Então é meio. Dá um nervoso, assim, porque eu tenho o primeiro e o segundo livro, porque eu ganhei de uma amiga minha. E ela me deu os dois juntos, e dá um pouco de nervoso porque os livros têm estética completamente diferente. Não sei por que a Rocco fez isso. Realmente, assim, ó, se alguém souber, responde nos comentários, por favor, porque eu achei uma decisão editorial horrorosa. Mas, enfim, vamos ao livro. O conto da Aya, ele vai falar sobre uma distopia, né? Para quem gosta de distopia, eu acho que é uma boa, um bom livro. Aí eu vou dar uma lidinha aqui na sinopse, mas ele é uma visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática do século XXI. O conto da Aya tornou-se um dos romances mais poderosos dos nossos tempos. Nas palavras da própria Margaret Atwood, que é a escritora, a República de Gilead é construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII. Eu tenho muito problema para ler número romano. Que sempre estiveram por baixo da América moderna que pensávamos conhecer. Então esse livro ele vai ser essa distopia que vai se chamar República de Gilead, e eles vão ser comandados aí por uma galera da igreja, a galera da religião, é uma revolução teocrática, onde as mulheres elas vão perder todos os direitos e vai rolar aí alguma coisa. Eu, sinceramente, gente, eu já vou dizer de antemão que eu e esse livro, a gente não se deu muito bem. Eu acho que tem coisas que estão melhores explicadas aqui na orelha do livro. Olha aqui, ó, a capa. Ele tem um panfleto. Quer ver? Essa é a capa do segundo livro, tá? Que não tem nada a ver com a estética da capa do primeiro. Eu acho isso horrível. Tá, mas voltando a falar. Eu acho que tem informações que estão melhores explicadas aqui na orelha do livro do que dentro do livro em si. Então, já vou dizendo aí, antecipando que a gente não se deu muito bem. Mas vai ter um rolê aí de acidente nuclear, não sei o que mais. E as mulheres, elas não vão poder. Vai ser muito difícil para as mulheres conseguirem reproduzir, né, pra sociedade, né, conseguir se reproduzir, por causa que as mulheres, muitas delas ficaram estéreis, então não podem ter bebês. Então, as mulheres que conseguem ter bebês, elas vão ser chamadas, então, de aias, e elas vão servir só pra isso, e elas meio que não podem ter família, elas não podem ter nada, tipo, todos os direitos das mulheres acabou, elas respondem a um comandante, e esses comandantes, eles são casados com outras mulheres, mas os comandantes, eles têm essas aias com o único propósito de reprodução, de fazer filhinho, fazer bebê. Então é um negócio bem tenso, assim, bem estranho mesmo. E quando eu comecei a ler o livro, eu vim do Príncipe Cruel, sabe? Que é uma leitura completamente diferente pra ler o Conto da Aia. E o que eu posso dizer é que eu não gostei desse livro, porque eu não consegui me conectar em nenhum momento com a personagem principal e nem com a história do livro.
A impressão que eu tive desse livro é que ele é eternamente Ele tá eternamente me introduzindo a uma coisa que nunca acontece, sabe? Ele é eternamente um prólogo. Essa é a impressão que eu tenho. Porque eu fiquei muito na expectativa de que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa grandiosa ia acontecer, mas essa coisa ela nunca acontece, sabe? Não é um spoiler, mas o que eu esperava que acontecesse nunca aconteceu. Porque a gente tem essa personagem principal, que a gente só vai saber o nome dela no livro. A gente não sabe o nome dela de verdade, a gente sabe que elas têm codinomes, né? As aias, elas têm codinomes. Então, a personagem principal, ela é a Off-Red. E aí, aqui na orelha, é a primeira informação que a gente tem, que a Off-Red tem 33 anos e blá, 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 blá. É a República de Gilead e o não sei o que nuclear lá, que as mulheres são estéril. Só que isso demora muito pra ser explicado. Tipo, a gente só vai saber que o codinome dela é Off-Red, sei lá, tipo, passado da página 50. E aí eu não conseguia me conectar com essa personagem, que eu não sabia o nome dela. E é um livro que ele mistura o que tá acontecendo no presente, nesse presente louco e distópico, controlado pela igreja e pelos homens. E ele mistura também coisas do passado, coisas que a personagem já tinha vivido, e a sociedade anterior, onde as mulheres tinham liberdade e podiam fazer o que quisessem. E durante toda essa história que ela vai se lembrando da vida dela, ela fala muito de uma amiga dela, que é a Moira. E assim, sinceramente, a Moira é a personagem que eu mais me importava, que eu mais queria saber o que ela, o que aconteceu com ela, o que vai acontecer com ela, o que tá, sabe? Queria saber sobre ela, queria que talvez o livro fosse sobre ela, porque a personagem principal, eu acho ela um pouco sem graça, assim, o tempo inteiro. Eu simplesmente não consegui me importar com os problemas que ela tava passando na vida dela ali. E é isso, assim, eu não vou dizer que o livro é ruim, tanto que eu resolvi dar 3 estrelas pra esse livro. Eu tava em dúvida se eu dava 2 ou se eu dava 3. Eu considero que 2 é bom, considero que 3 é bom melhorado, e o 4 é muito bom, o 5 é ótimo, né? Eu não dei 2 estrelas porque eu não acho que o livro seja ruim, eu só acho que ele não funcionou pra mim. Eu não consegui me conectar com o livro. Em muitos momentos, esse livro ele me lembrou o 1984. E 1984 já foi um livro que eu tive dificuldade de ler. Pra vocês terem uma noção, eu comecei a ler 1984 quando eu estava no ensino médio, porque eu resolvi comprar na livraria, assim, aleatoriamente. E eu fui, sei lá, até metade do livro e abandonei ele, porque também não estava gostando do ritmo e das coisas que estavam acontecendo. E eu só fui retomar essa leitura na faculdade, quando eu fiz uma cadeira de literatura, onde a gente era obrigado a fazer um trabalho sobre um livro clássico. E era no meio da pandemia, então tinha que ser um livro que eu tivesse fácil acesso. Então, como eu já tinha o livro em casa, eu fui lá e fui ler ele. E aí eu tive que ler ele inteiro, né? Porque eu precisava fazer um trabalho. Mas aí eu me engajei mais com a leitura, então consegui terminar. E eu já não gosto, por exemplo, não gosto do final de 1984. Acho que é um livro muito pesado, com umas descrições muito gráficas de violência em determinado momento. E, e o Conto da Aia, pra mim, assim, em muitos momentos me remetia à mesma vibe, porque são 2 livros que falam sobre coisas parecidas, né? Sobre distopia, sobre governos autoritários, sobre personagens que questionam esse governo autoritário. Mas, sei lá, assim, tipo, questionam, mas não fazem. Não sei, talvez se eu estivesse esperando uma coisa mais jovem, talvez uns Jogos Vorazes, sabe? Que acontece muita coisa, que tem revolução, que tem isso, que tem aquilo, que tem não sei o quê. E aí, nesses 2 livros, pra mim, fica um negócio meio morno, assim, um desenvolvimento meio morno dos personagens, que a gente não consegue se importar muito com eles. Então, eu acho que, assim, se tu leu 1984, se tu gosta desse tipo de gênero, eu acho que o Conto da Aia vai funcionar pra ti. Agora, pra mim, não funcionou. Eu gosto de distopia, gosto, mas depende. Mas é isso, assim, eu acho que quem gosta vale a pena a tentativa da leitura, mas não vale a pena tentar ler esse livro só porque ele é um clássico, só porque ele tem um status assim elevado.
Em muitos momentos, assim, quando eu tava tendo dificuldade, quando eu tava demorando pra ler o livro, eu sentia o feminismo escorrendo para fora do meu corpo. Porque eu pensava assim, cara, eu deveria estar gostando desse livro, né? Porque falam muito bem dele como uma obra feminista e tudo mais, que vai abordar questões de gênero. Mas não funcionou pra mim, infelizmente. A minha amiga me deu os 2 livros. Eu vou ler o segundo livro, porque eu vi muitas resenhas que diziam que. Muitas resenhas que diziam 2 coisas. Número um, que a série era melhor. E aí eu fiquei meio tipo assim, cara, a série é melhor? Como assim, né? Geralmente é o contrário. Mas eu vi muita gente dizendo isso, que a série era melhor, que a série explicava mais as coisas. Mas aí vi gente questionando também, tipo assim, cara, você tem que ver a série pra gostar do livro, então tem alguma coisa errada aí, né? Não tenho muita vontade de ver a série, pra falar a verdade. Assim, só uma pequena curiosidade. Acho que tem 4, 5 temporadas. Não sei de onde eles espremeram 4, 5 temporadas desse livro, porque ele não é muito grande e a história também não acontece muita coisa. E vi muitas resenhas dizendo, então, que o segundo livro, Os Testamentos, era mais interessante, porque ele não é uma continuação direta do Conto da Aia. Ele é um spin-off, assim, basicamente. Ele vai acontecer nesse mesmo universo da República de Gilead, mas ele vai abordar a história de outras mulheres. Então, talvez essas outras mulheres eu ache mais interessante do que a personagem principal desse livro, que, infelizmente, não funcionou pra mim. Mas é isso, né, gente? Acontece. A minha amiga, infelizmente, ela me deu esse livro achando que eu ia gostar muito dele, por ser distopia, feminismo, não sei o quê. E realmente, eu achava, assim, que pela, pelo hype do livro, que ele tinha um grande potencial de ser um livro favorito meu. E acabou não sendo. Fico triste, mas às vezes acontece. E por último, para fechar o mês de junho, eu li a HQ Black Hole. Ela não tá aqui comigo, meu namorado que me emprestou ela. E essa HQ, inclusive, tem uma história engraçada entre nós, porque no aniversário, se eu não me engano, do ano passado dele, eu comprei umas coisas na Amazon pra dar de presente. E essa HQ foi uma das que eu comprei, porque é uma HQ lançada pela Dark Side, ela tem uma capa bem bonita, capa dura. E eu pensei assim, nossa, acho que esse tipo de coisa vai ser o tipo de coisa que o Patrick vai gostar de ler. Aí eu comprei pra dar pra ele. E comprei outras coisas junto, aí entreguei o presente. E quando ele tava abrindo as coisas, ele olhou pra mim e começou a rir, porque ele falou que ele já tinha essa HQ, Black Hole. E eu fiquei tipo, como assim que já tem e eu não sabia disso? E aí a gente acabou tendo que devolver, então, o que eu tinha comprado, porque a gente não ia ficar com 2 edições, né? No caso, ele não ia ficar com 2 edições iguais, eu também não ia ficar com uma aqui em casa. Então a gente acabou devolvendo e aí acabou ficando por essas. E depois eu acho que eu dei outra coisa pra ele. Mas essa HQ, ela é bem interessante. Eu vou ler a sinopse dela na Amazon, porque eu acho ela um pouco complicada, assim, de entender a história. Mas basicamente a história se passa nos arredores de Seattle, no extremo noroeste dos Estados Unidos, em meados da década de 70. Então, assim, década de 70 vai ser basicamente o tema dessa HQ, assim, vai ser o que vai caracterizar ela. E então tem uma praga inominável e traiçoeira que se alastra entre os adolescentes locais através do contato sexual e não poupa ninguém. Ela se manifesta de maneira diferente em cada um dos infectados, enquanto alguns apresentam apenas manchas na pele, algo sutil e fácil de ocultar, outros se transformam em grotescas aberrações, vagas lembranças do que foram um dia, e uma vez que você foi contaminado, não há mais volta. Então, basicamente, essa HQ, ela vai falar sobre uma doença, né, uma infecção transmitida pelo sexo e sobre esses jovens alucinados dos anos 70 que fumam muita maconha, que usam muita droga e que fazem sexo irresponsável a todo momento, contraindo essa doença, ou então alguns personagens, tem muitos personagens nessa HQ, foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade, foi na hora de diferenciar, tipo, quem era quem, porque às vezes o desenho me confundia um pouco. E então tem muitos personagens, alguns já estão infectados, alguns a gente percebe que uma hora ou outra vai acontecer com eles, alguns até, tipo, parece que querem se infectar ou querem se relacionar com uma pessoa que está infectada, então inevitavelmente vai se infectar também.
E é uma coisa que é uma doença que não sabe o que vai acontecer. Algumas pessoas, sei lá, desenvolvem um rabo, outras ficam totalmente deformadas. E esses jovens, esses adolescentes, eles estão aí desamparados, fazendo um monte de merda nos anos 70. E alguns deles resolvem simplesmente viver à margem da sociedade, em acampamento, no meio da floresta, uma coisa muito louca. E a gente vai então acompanhar esses vários personagens aí no meio dessa história. O traço da HQ, ele é muito diferente, ela é toda em preto e branco, tem uns traços bem fortes. Tem algumas vezes que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, porque tem várias partes onde alguns personagens eles estão drogados, então eles estão ali delirando, ou então estão muito bêbados, ou sei lá, tá acontecendo alguma coisa assim. Eu achei a história interessante, assim, achei bem interessante, bem executada. Então eu dei 4 estrelas de 5. Quando se trata de HQ, história em quadrinhos, HQ, histórias em quadrinhos é a mesma coisa, mas história em quadrinho e mangá, eu sou um pouco menos crítica do que eu sou com o livro. Porque eu parto do princípio que o livro, pra mim, é uma leitura que eu levo muito mais tempo pra fazer. Eu vou investir ali muitas horas da minha vida, do meu dia. E quando a gente fala de HQ e de mangá, como tem muito desenho e não tem tanto texto, né? Algumas, porque tem outras que tem muito texto também, eu leio em menos tempo. Então, como eu leio em menos tempo, invisto menos tempo naquela obra, eu também me relaciono menos, né? Menos tempo. Entendem? Sabe? Então, eu não sou tão crítica porque é uma leitura mais rápida, enfim, às vezes algumas leituras às vezes são mais superficiais, as histórias não são tão uau, assim, aí um livro eu acho que como tem mais esse investimento, eu sou mais crítica ali, dura na hora de dar a nota. Já para as HQs não. Eu gostei, dou 4 estrelas, mas assim, eu acho que não tem muito a ver comigo, assim, eu não consegui me conectar muito, porque, sei lá, é os anos 70, então tem muita droga, tem essa questão de usar droga e de ser um adolescente inconsequente nos anos 70. Então eu acho que talvez pessoas que viveram os anos 70 achassem ou achem essa HQ mais interessante do que eu achei. Mas eu achei muito interessante, assim, a forma como o autor resolveu abordar essa questão de vício, de doença, de doenças sexualmente transmissíveis, de ser uma coisa visual e das pessoas saberem que tu tá doente e por isso te excluírem e tu acabar indo viver numa barraca no meio de uma floresta sem, né, saber o que tu vai fazer com a tua vida. Então, é interessante, é bem violento, né, a forma como ele aborda a doença. Então, é uma leitura interessante, é uma leitura forte, não é uma leitura que eu acho que qualquer um vá fazer, tipo, acho que se tiver uma classificação indicativa, não sei se tem, mas provavelmente é para maiores de idade. Então, fechei meu mês de junho, então, lendo uma HQ, para ler uma coisa mais leve, mas não leve, né? Porque o tópico não era muito leve, mas enfim, leio mais rápido e tudo mais. Eu já tinha lido outros 3 livros. E foi assim que eu terminei meu mês de junho e é assim que eu vou terminando esse vídeo, que já tá aí com 30 minutos. Era a minha intenção que ele ficasse com 30 minutos? Não, gente, nunca é a minha intenção que o vídeo fique com 30 minutos. Mas eu comecei esse vídeo sabendo que ele ia ser um pouco mais comprido, porque eu tinha coisas substanciais pra falar sobre os livros que eu li. E também queria fechar fazendo uma pequena reflexão, assim, esses dias eu entrei no YouTube e eu tomei um susto quando eu vi um vídeo de uma pessoa que tem um canal exclusivamente pra falar sobre livros, onde era tipo assim, tudo que eu li no mês de não sei que mês. E aí a pessoa tinha lido 15 livros. 15 livros em um mês, cara. Tipo, se eu leio um livro por mês, eu já tô, nossa, muito feliz, sabe? Porque pelo menos eu li alguma coisa. E aí a pessoa lê 15 livros, tipo, cara, não tem nem processamento de informação, sabe? Tu sai de um livro, tu nem processou ele, tu nem ajeitou as informações no teu cérebro, tu já partiu pra uma outra leitura, sabe? Então, acho que o Gato que Amava Livros realmente, olha, fez um bom trabalho, assim, na hora da gente refletir. E na hora de eu pensar, assim, sobre a produção de conteúdo aqui e tudo mais, meu canal não é exclusivamente sobre isso, eu faço isso porque eu gosto, como eu falei no início do vídeo, porque é meu hobby, e eu realmente fico um pouco assustada, assim, com as pessoas que leem muitos livros de uma vez só, num mês só,
Eu sei que tem muita gente que tem canal grande, que trabalha com isso, então que precisa ler muitos livros para ganhar o seu sustento, mas ainda assim eu acho um assunto complicado, assim, uma coisa a ser questionada, uma coisa a ser parada e uma coisa a não ser incentivada, sabe? Tipo, não precisa ler 15 livros. Se tu lê um, já tá maravilhoso. Se tu lê um HQ, um mangá, já tá maravilhoso, desde que tu tenha te divertido. Ou desde que aquilo tenha feito, tenha tido, enfim, alguma influência na tua vida. É isso, gente. Assim que eu termino esse vídeo com essa pequena reflexão. E obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, de deixar um comentário. Se tu não é inscrito no canal ainda, te inscreve, por favor, que me ajuda muito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.